Olá viva, o Dois Olhares está de regresso aqui aos estúdios da 94 FM. Comigo estão novamente o André Antunes e o João Gil. Obrigada, bom dia. Bom dia. É inevitável, quando se fala de prisões, fala-se de consumo de droga. Quando se fala de investigação criminal, fala-se muitas vezes de tráfico. Mas serão apenas estes os ângulos possíveis sobre o tema? É o que vamos saber no episódio de hoje, dedicado ao consumo e ao tráfico de droga. Quais são as drogas mais consumidas entre os jovens? Sabem? Quando falamos aqui em drogas, estamos a referir-nos a substâncias ilícitas, certo? Portanto, exatamente. Não vamos certo. aqui apenas para as que têm um efeito aditivo, não é? Como é o álcool, por exemplo, a resposta aí diria já que seria o álcool, não é? Entre os jovens. Mas falando, portanto, de substâncias ilícitas, não tenho grande dúvidas em poder dizer que é cannabis, essencialmente nas suas várias variantes. Também o ecstasy, portanto, as anfetaminas, o MDMA, e depois talvez numa proporção um bocadinho menor, acredito eu, a cocaína. Pronto, serão aqui estes três tipos de droga que eu acho que são mais consumidos hoje em dia entre os jovens. João, que ideia tem sobre isto? A mesma que o Sr. Comissário André disse, em menor é a droga mesmo que é a cocaína, mas dentro do estabelecimento prisional o que se vê é droga chamada ganza, que é cannabis ou AX, chamado AX, e por muitas vezes comprimidos, que é MD, patarém e essas coisas. É o que se vê mais hoje em dia, entre os jovens e dentro de todas as cadeias. É o que existe. E já lá vamos especificamente àquilo que se passa dentro das cadeias. Que relação existe entre a dependência e o consumo de drogas e a delinquência juvenil? Daquilo que é a sua experiência, André? O mundo das drogas, portanto, tem muitas facetas e posso dizer que nenhuma delas é boa, não é? Um jovem, por exemplo, que inicie consumos, seja de que tipo de droga for, está naquele momento a iniciar um caminho desviante, não é? Que o vai aproximar de pessoas complicadas, com um comportamento, vai passar a ter um comportamento aditivo crescente, portanto isto é uma bola de neve que vai crescendo. Muitas das vezes está associado também à prática de crimes, começa com pequenos delitos e avança para crimes mais complicados, portanto situações paralelas à própria questão da droga, quer seja consumo, quer seja tráfico, para no fundo sustentar aquilo que é o vício, não é? Até um eventual aliciamento às questões do tráfico, porque é o dinheiro fácil, é extremamente lucrativo, não só porque inicialmente se vive na ilusão de que o risco compensa, porque há muito esta visão de que enquanto não se é apanhado, o risco compensa, obviamente, não é? Porque uma venda, as pessoas não têm noção do valor de uma grama de droga, dependendo do tipo de droga, mas portanto estamos a falar de valores altíssimos. E obviamente que isso... Por exemplo, consegue dar... Consigo falar, por exemplo, de 40, 50, 60 euros a grama, portanto, dependendo da droga, seja heroína, seja cocaína, podemos estar a falar aqui de lucros altíssimos numa venda de 10, 15, 20 gramas, portanto, estão às vezes em causa milhares de euros. Ou 40 ou 50 gramas, pronto, agora não estou aqui a fazer contas de cabeça, mas numa pequena transação de droga podemos estar a falar de 5, 6, 7 mil euros, portanto, e isso é de facto dinheiro fácil, fácil na perspectiva de rápido, não é? Não na perspectiva de pouco arriscado, é muito arriscado e depois acabamos por ir minando a sociedade, não só na vertente psicoativa e das dependências, mas também daquela adição ao risco e daquela questão que vai alimentando todo este ciclo. O João sabe que percentagem de reclusos do EPL Jovens, quando entraram, tinham hábitos regulares de consumo de droga? Muitos, a maioria, eu posso dizer, se calhar quase todos teriam dependência de droga. É assustador. Isso, não é? Há aqui uma relação direta. Isto é assustador. Eu acho que tinham uma grande percentagem. Apesar de lá dentro nós termos que ser vigiados, vamos a despiste, que é chamado tal copo, se andamos a consumir drogas, andamos super vigiados pelos guardas, há programas para deixar no consumo de drogas, planos de prevenção, planos de contingência, há várias maneiras de medicação, psicólogos, psiquiatras, para eles deixarem de consumir e depois estarem cá dentro de uma prisão. Não têm tanto acesso fácil à droga, não é? Que é uma coisa mais complicada de ter. Com esse apoio todo que têm cá dentro. E tanto sozinhos dentro de uma cela, por vezes eles vão conseguindo largar, apesar das dificuldades que têm de ter sido acompanhados e com programas e por psicólogos e
pelos técnicos de reeducação, vão conseguindo largar. Mas quando entram mesmo, eu acho que a maioria, ou quase todos mesmo, teriam dependência de drogas lá fora. Uhum. E sabe também quais são os crimes porque foram condenados? A maioria deles é por roubos ou tráfico de droga. Os roubos é quando estão com a dependência de droga, querem dinheiro fácil, não têm, vão para o roubo para comprar a droga. Ou vão traficar para comprar a sua própria droga também, para ter o seu próprio dinheiro. Como o seu comissário André disse, a droga é uma coisa muito cara, eles têm naquela dependência de consumir e têm que fazer dinheiro de qualquer maneira para matar o vício. E portanto há aqui a tal relação direta. Esta também é uma cadeia especial, que é uma cadeia de jovens. Mas é interessante isto porque as pessoas não têm noção. Existe muito mais gente ligada às drogas e às substâncias ilícitas em maior ou menor dependência do que as pessoas imaginam. Mas ligada no sentido de consumo ou no sentido de tráfico? Nos dois, mas principalmente no sentido do consumo. E isto torna-se particularmente grave e assustador quando estamos a falar de jovens, muitas vezes em tenras idades escolares, muitas vezes em contexto escolar também, que começam com aquelas experimentações, não é? E as curiosidades andam à flor da pele. E, portanto, tudo tem um início que depois se vai espelhando ao longo dos anos, e nós vemos, portanto, da proatividade policial que vamos tendo e das abordagens de rua, digamos que inopinadas, que se vão fazendo. É assustador, realmente. Uma percentagem dessas abordagens resulta numa apreensão de droga. Pode ser mais pequena, maior, mas, portanto, há sempre ali qualquer coisa subjacente, mesmo pessoas que nós olhamos e nada faria crer, não é? E isto, de alguma forma, não é para lançar o pânico, mas é assustador. E Leiria, infelizmente, não é exceção. Essa é uma realidade que vocês veem, que a maior parte das pessoas desconhece. Sem dúvida, sim. Na prisão, João, falava há pouco de que os reclusos são analisados e fiscalizados até para se perceber se há ou não consumo de droga. Fazem também fiscalizações às celas. Quer explicar-nos um bocadinho melhor essa parte que vocês são alvo? Nós somos alvos de não posso dizer, de busca às celas, não é? Somos alvos de busca às celas, ver se temos alguma coisa como o que não é próprio que se pode ter numa cadeia, um telemóvel ou drogas. Somos alvo de buscas, se alguma coisa é encontrada. Ou se nós formos ao despiste, que é o tal chamado cujo copo, para ver se nós andamos a consumir, que é o teste se andamos a consumir drogas. Tudo tem consequências. É um teste através da urina, por exemplo? Da urina, exatamente. Um teste através da urina. E se der positivo, temos consequências. Que consequências tem? Por exemplo, eu como neste momento eu estou de precária, eu perdi a precárias. Eu só daqui a 6 meses é que poderia novamente poder usufruir de uma precária. E se fosse aceito? Iria descer de pavilhão, iria perder o meu trabalho, iria para uma cela com disciplinar, 15 ou 20 dias fechado, 23 horas por dia. Temos várias consequências e até podíamos se for uma quantidade grande, ir até julgamento, ser perante um juiz e sermos novamente condenados a outra pena associada. Portanto, havia aí mais um crime. Mais um crime. A juntar àquela que já estava. Além da questão disciplinar, não é? Pelo percebo. Exatamente. Poderás também estar em causa a prática de um crime e aí é comunicado ao Ministério Público. Exatamente. Certamente. Temos muitas consequências. Pode haver agravamentos, deduzo eu, portanto, ou no âmbito do regime disciplinar, pelo Tribunal de Execução de Penas, e haver aí outro tipo de punições, digamos assim, internas, e não só a questão criminal. Exatamente. Claro. E isso é frequente? É frequente serem apanhados reclusos com droga? Não é frequente porque nós somos supervisionados, nós vamos ao despiste do copo, nós somos muito pressionados para que isso não aconteça. E ainda bem que assim é, para ver pessoas jovens, não é, consigam sair daqui com um rumo diferente e que não sejam toxicodependentes. Estamos num mundo diferente, um mundo que já não se quer isso para toda a gente, e nós somos muito... Temos os guardas e toda a cadeia a nível de enfermeiros e essa coisa toda, e eles conseguem perceber os sinais. Eles também são estudados e estudam para ver quando uma pessoa está com falta de consumos ou uma coisa qualquer, eles desconfiam, aquele se calhar deve andar a fumar ou por causa dos olhos ou por causa dos sinais que ele aparenta, de estar mais alterado, e estão quase sempre a ser analisados e testados. Atentos a isso, não é? Estes sinais. André, o que se sabe sobre o consumo de drogas entre agentes de segurança? Este é um tema de que habitualmente não se fala. Sim, de facto é um tema que não é muito falado. Eu não tenho, portanto, dados concretos sobre essa questão dos consumos entre polícias. O que eu posso dizer é o seguinte: a PSP é uma instituição
com apertadas condições de acesso, não é? Com baterias de provas exigentes, não só a nível físico, como psicológico, médico, académico. E a verdade é que, diante de um número de cerca de 20 mil polícias a nível nacional, é impossível garantir que não existam infratores ou até alguns que pratiquem crimes. Aliás, não seria caso pioneiro um polícia ser expulso por estar envolvido em práticas ilícitas, por exemplo, em redes de tráfico. Droga, exatamente. Exato. Já temos tido casos desses que são, aliás, devidamente noticiados, e bem, porque, de facto, isso não pode de forma alguma acontecer. Agora, o que posso dizer relativamente aos consumos é que, tal como o João acabou de referir nas prisões, também nós, polícias, podemos ser periodicamente testados e sujeitos a este tipo de testes toxicológicos, que são inclusivamente capazes de detectar substâncias no organismo até um período de 6 meses, portanto, mesmo que o consumo já tenha sido há mais tempo, pode vir a ser detectado. E em particular, então, se existir algum tipo de suspeita, então esse teste é imediato. Portanto, não há ali delongas, nem o caráter inopinado desaparece e passa-se a fazer o teste no imediato. Principalmente, e isto sim sei que acontece com mais rotina, no contexto de admissão, portanto, no processo de admissão e no processo de seleção, admissão e dentro do contexto académico dos cursos base, esses testes são mais frequentes. Portanto, há ali um regime mais apertado de controle. Agora, em termos de dados, de quantos polícias consomem, não posso dizer, porque não tenho essa informação, de facto. Mas vocês são inspecionados também, não é? Sim. Tal e qual. Tal e qual, sim. A toxicodependência pode dificultar a reinserção de um recluso. O sistema está preparado também para ajudar neste domínio, ou seja, se a maior parte dos reclusos entrou e era toxicodependente, quando sair consegue manter-se afastado das drogas? Eu não lhe posso garantir que ele se consiga manter afastado das drogas, mas com todos os programas com a cadeia que nos dá, para nós não consumirmos, vão pessoas de fora preparadas para nos explicar psicologicamente o que a droga pode fazer, quais as consequências que tem ao longo de um tempo, com este despiste, com este supervisionamento, com a medicação, com a ajuda do psiquiatra, de psicólogos, do técnico de reeducação, e por vezes já não vão só falar connosco como um psicólogo, como um técnico, mas como uma pessoa de referência a tentar nos ajudar, a fazer-nos abrir os olhos. Eu nunca fumei, nunca tive essa experiência, mas tenho pessoas que fumaram e neste momento estão bem, conseguiram largar a droga e já não são toxicodependentes. E para irem de precária, para subirem de pavilhão, para tudo, eles não podem andar a consumir. Se você pedir uma precária, é sujeito a algum teste de despiste de urina, se anda a consumir ou não. Se acusar, vai descer de pavilhão e já não tem precárias, não tem nada. Por isso, a toxicodependência pode dificultar a reinserção dos reclusos, claro que sim. Se eles estiverem a fumar, eles não estão reintegrados, não conseguem se reintegrar mentalmente, psicologicamente. Isto dificulta tudo, afeta tudo na vida. Eles estão sempre alterados, eles não estão a falar com aquela pessoa, está a falar com a alteração dele. Sim, a reincidência é uma grande possibilidade nesse cenário, não é? Os esforços que têm sido feitos na sociedade portuguesa para combater o consumo de drogas são suficientes, na vossa opinião? O que mais poderia ser feito? Sim, eu diria, suficientes talvez nunca seja, não é? Por muito que se faça, nunca será o suficiente. Há sempre trabalho a percorrer, seja por ações de sensibilização, e essas sim devem começar desde cedo, como eu dizia há bocadinho, as idades escolares, pré-escolares, isto tem que começar cedo. E não é começar cedo só a dizer que as drogas são más ou que podem empurrar para caminhos desviantes ou perigosos, mas às vezes tem que se chocar um bocadinho. Não digo nessas tenras idades, mas um bocadinho mais tarde. Tem que se mostrar que há efeitos de facto nefastos associados ao consumo destas substâncias. Tem efeitos psicoativos, interfere nos neurotransmissores do cérebro humano, naquilo que é o comportamento humano, e cria uma dependência crescente que podem originar até pontos de ruptura ou até a morte. Portanto, há casos, hoje em dia já não se fala tanto disto, das mortes por overdose. Há uns anos, há 20, 30 anos atrás, isto era mais uma realidade. Hoje em dia, felizmente, não se vê tanto isso acontecer. Mas há que dar exemplos. E depois outra forma que me ocorre de sensibilizar e combater estas questões dos consumos e associadas às drogas é, na minha perspectiva, usar exemplos vivos de sucesso. Não é? Portanto, ter alguém que conseguiu ultrapassar,
que passou por uma fase difícil, bateu no fundo, conseguiu erguer-se, com as ajudas que o João inclusive aqui já falou, e pode dar um testemunho, pode dar aquilo que foi a sua experiência e demonstrar em primeira pessoa o que aconteceu, no sentido de ajudar outros a não irem pelo mesmo caminho. Acho que é uma João, hipótese. Na sua opinião, o que é que mais poderia ser feito para prevenir o consumo de droga? Como nós hoje temos visto, a PSP, a GNR, a Polícia Judiciária tem andado a tentar prevenir e estar mais ativa no mundo das drogas, a tentar fazer apreensão. Quanto menos droga haver, menos consumidores vai haver. Mas ontem estava a refletir isso com a doutora Sara, e o que o Sr. Comissário André disse foi o que eu falei com a doutora Sara. Nós poderíamos ir buscar casos de sucesso, pessoas que estiveram no fundo, explicar a miúdos, não é? Miúdos com 12, 13 anos, já têm uma mentalidade já diferente, dizer, epá, olha, passei por isto, bati no fundo, estive no hospital, estive entre a vida e a morte, por exemplo, hoje estou bem, tenho um trabalho regular, sou uma pessoa de bem, e consegui vencer esta toxicodependência que eu tinha. Eu acho que a melhor forma de nós podermos prevenir era com pessoas que já passaram por essas dificuldades e hoje em dia estarem bem, dar o seu testemunho. E há aquela frase que é um chavão que funciona também para aqui, não é? Porque é o junta-te aos bons e serás um deles, junta-te aos maus e serás pior que eles. Portanto, as companhias são um aspecto realmente que influi muito naquilo que é o percurso de crescimento de uma pessoa e então, se tivermos com mais companhias, obviamente vamos também dali retirar alguns hábitos, não é? Tendo esses exemplos vivos, acho que é uma forma muito boa de conseguir mudar aqui um bocadinho esse rumo desviante e termos uma sociedade mais saudável. Faltam influencers nesta área, não é? Influencers nesta área. Tal e qual. Muito obrigada. Chegámos ao fim deste programa dedicado ao consumo e tráfico de droga, mas não nos vamos embora sem antes deixar o convite a si que está desse lado para nos acompanhar no próximo episódio. Será o último e falaremos sobre sonhos e futuro. Até breve.